Quero aqui conversar um pouco com os companheiros sobre a importância do que nós vamos votar aqui na casa. Reforma administrativa. Nós da oposição temos dito que todo governo, quando vem essas eleições, deve organizar a estrutura da administração a contento do modelo, do projeto de governo vitorioso. Quanto a isso, nós não temos discordância. Todos os governos o fizeram, inclusive o nosso, que encerrou no final do ano passado. Também é louvável quando o governo traz aqui o esforço de fazer uma reforma que traga a intenção da economia do recurso público. E isso também nós não temos divergência. A divergência ela começa, presidente, quando um projeto que é enviado para essa casa, ele não traz de forma expressiva, significativa, a economia que ele propõe e, por outro lado, sinaliza a destituição de órgãos importantes da estrutura administrativa que cuida da política pública. Nós sempre temos dito isso, mais do que a questão da estrutura, a preservação da política pública e se há de se alterar, modificar, extinguir, que seja naquilo que não é relevante para o Estado de Minas Gerais. E eu cito aqui vários momentos. É claro que no início do debate, deputada Marília, que nós iniciamos lá atrás e passou pelas comissões e foram feitas audiências, eu acho que nós tivemos alguns avanços. O deputado André Quintão, que antecedeu, ele traz o avanço do governo retirar da tramitação o fim da Escola de Saúde Pública enquanto uma autarquia. Eu acho que é importante quando há a manutenção do IPSENG na Secretaria de Planejamento, que é onde faz a gestão de pessoal. Agora, mais do que isso, onde o IPSENG estará, é garantir que o IPSENG tenha recursos para honrar os seus compromissos na prestação do serviço e da assistência ao servidor público. Vejo que hoje você tem uma composição do servidor, a coparticipação e mais o repasse do Estado. O IPSENG hoje está sendo mantido com a parte do servidor e a coparticipação. O Estado faz a retenção dos recursos. Sabemos que a crise impõe ao Estado dificuldades que talvez medidas como essa são adotadas, mas nós temos que entender que lá na ponta está ocorrendo a desassistência e agora, de uma maneira robusta, um número grande de prestadores de serviço começam a sinalizar encerramento ou suspensão desses atendimentos. Então, o sinal vermelho ele está aceso. E aí eu poderia falar de várias outras áreas. Eu tenho toda a solidariedade aos amigos, deputados, que são representantes do Norte, do Vale de Jequitinhonha, da importância do papel da Cidinor na execução de políticas públicas ali naquela área. Nós temos toda a preocupação para onde irão as políticas que então eram executadas pela Secretaria Estadual de Direitos Humanos e Participação Social, a política para a mulher, do idoso, a questão da igualdade racial, da juventude. Então, nós precisamos que isso seja garantido nessa reforma, a política pública seja garantida. E ontem, nós realizamos aqui, presidente, uma audiência pública na Comissão de Participação Popular. O deputado Mauro Tramonte esteve lá conosco, fez uma importante intervenção. O deputado Cleito esteve conosco, uma importante intervenção, assim como o deputado professor Irineu, que hoje é o presidente da Comissão Extraordinária do Turismo e Gastronomia. E o que nós discutimos, presidente? A questão da fusão dessas duas secretarias, da Secretaria de Cultura e da Secretaria de Turismo. Nós apresentamos aqui uma emenda da manutenção da Secretaria de Cultura e também da Secretaria de Turismo. Outros colegas deputados também o fizeram, apresentaram emendas nesse sentido. Alguns na Secretaria de Cultura e outros, assim como eu, também na Secretaria de Turismo. A questão que está colocada, ela não é uma questão somente de demarcação de posição aqui na casa. Nós não estamos fazendo a defesa dessas duas secretarias porque nós somos contra o governo fazer esforço de economizar. Nós não estamos apresentando isso porque nós estamos de pirraça como oposição, querendo aqui obstruir votação ou colocar para o governo despesas. Porque nós fizemos uma construção de pensamento, e eu quero pedir aos colegas deputados que prestem bastante atenção no que nós estamos dizendo, porque vão chegar à mesma conclusão que nós. Se de um lado a fusão das secretarias significava o esforço de economia de receita, nós identificamos, analisando o orçamento e a execução orçamentária do ano passado, que essa economia não é expressiva, ela não é robusta e ela não é interesse do serviço público. Por que nós estamos dizendo isso? Porque a execução orçamentária da Secretaria de Cultura, exercício 2018, ela foi, em termos percentuais,
0,0048%. Um pouco mais de 40 milhões de reais para um orçamento de 90 bilhões de reais, deputado Betão. Já no lado do turismo, ela foi de 0,008%. Um pouco mais de 8 milhões de reais. Então vejam que, dentro da lógica de esforço, duas secretarias tão importantes para Minas Gerais, a cultura, importante porque o nosso estado é o estado que compõe o maior acervo de tombamentos de patrimônio da humanidade pela Unesco. Vejam o entorno complexo da Pampulha, Congonhas e outros vários patrimônios. Minas Gerais é um estado que tem cerca de 9 parques nacionais. Minas Gerais, na lógica da cultura, é o terceiro maior estado com número de museus, várias bibliotecas. Minas tem hoje o Plano Estadual da Cultura, que foi aprovado no ano passado, que inclusive define que haja uma área específica para fazer a gestão e execução deste plano e das políticas da cultura. Minas Gerais, na lógica da cultura, caminha forte na economia criativa, na geração de muito emprego e renda também neste setor. A cultura no nosso estado, deputado Elismar, você que é um militante na área da cultura, a cultura no nosso estado, ela significa a memória, ela significa a identidade, ela significa a economia criativa, ela significa a nossa história. Então, Minas Gerais, um estado tão importante da Inconfidência Mineira, de grandes escritores, grandes pensadores, de grandes artistas, tanto artistas populares aos artistas mais eruditos. Eu que venho de uma cidade que tem 2 orquestras bicentenárias, quero chamar os colegas a atenção. Não podemos desconstruir o que foi feito na Secretaria de Cultura. Desde o governo Itamar, Minas sempre teve a Secretaria de Cultura. E do outro lado, deputado, eu quero consultar o presidente se aqui eu posso conceder uma parte na minha intervenção, presidente. Regimentalmente eu posso conceder uma parte, para o deputado Mauro? Eu concedo a parte para o deputado Mauro Tramonte, por favor, deputado. Deputado Cristiano, é o seguinte, ontem, brilhantemente, você aí fez aquela audiência pública e realmente aquela audiência pública foi super importante para esclarecer muitos fatos. Eu, na realidade, eu também fiz aquela emenda 157 e 158 e que a comissão rejeitou, dizendo que seria aumento de despesa. Na realidade, não é aumento de despesa, é a manutenção de tudo isso. Não é? Então, não passou, mas pelo menos a nossa luta está registrada aqui junto com Vossa Excelência. E tudo que o senhor falou referente a turismo, tudo que o senhor falou referente à cultura, eu assino embaixo e tenho certeza que todos nós aqui assinamos embaixo o seu posicionamento. O senhor está certíssimo. O que eu lamento é quando o secretário, a pessoa que assume a pasta do secretário de turismo aqui, vem aí numa reunião e fala o seguinte, que, dentre outras coisas, ele diz que não aceita indicações políticas internas e muito menos externas de sua secretaria. Enfatizou que foi procurado por muitos deputados com indicações e que ele simplesmente joga fora porque não faz esse tipo de política. Quem foi a essa reunião foi o assessor do deputado professor Cleitinho. Eu lamento ele falar isso, porque eu jamais pedi nenhum cargo e jamais pedirei qualquer cargo lá. O que interessa para a gente, como o senhor está aí, como muitos estão aqui, é fazer com que a Secretaria de Turismo tenha vida própria e a Secretaria de Cultura também tenha vida própria. Então, nós vamos indagar ao nobre secretário de Turismo, quando ele vier aqui na próxima reunião, que nós vamos fazer a reunião aqui no mês que vem, indagar ele, para que se posicione sobre isso, sobre que as indicações ele joga fora. É lamentável o posicionamento desse cidadão. Então, está aí. Obrigado. Deputado Mauro Tramonte, eu quero Sem citar os deputados, né, Noraldino? Vou conceder a parte para o deputado Noraldino também, mas eu só queria fazer essa deferência do seu compromisso com essa agenda, com esta pauta, com a cultura e com o turismo. Quero dizer que o senhor também é coautor dessa proposta que nós iremos destacar em plenário, e eu estou falando com o deputado, que foi o deputado mais votado em Minas Gerais, mais de 500 mil de votos. O senhor fala em nome de mais de 500 mil de mineiros, então acho que isso tem um peso, é importante para nós, e que o governo possa ter atenção na posição do senhor. Porque eu esqueci de falar na minha exposição inicial, dialogando com os colegas deputados. Cada deputado aqui na sua base tem ligação, tem relação com produtores culturais, com gestores culturais, com movimentos culturais, com pessoas que vivem da arte e fazem a preservação da nossa memória. Alguns aqui são, como eu, de regiões turísticas. Eu sou da região do Campo das Vertentes, da Trilha dos Inconfidentes.
Nós temos deputados do sul de Minas, que são do Lago de Furnas. Nós temos deputados, deputado Glaico, que são ligados aos parques nacionais. Eu estou chamando a atenção, porque o turismo, deputada Marília, o turismo ele está mais ligado à lógica do negócio, do desenvolvimento econômico, do que à lógica do turismo. Nós estamos juntando dois primos pobres miseráveis, um com o outro, olha o tamanho do orçamento de cada um. Eu estou defendendo o turismo, deputado Glaico, não sei se Vossa Excelência sabe, nós temos o terceiro melhor aeroporto do Brasil, que é o aeroporto de Confins. Nós tivemos a movimentação de mais de 6 milhões de passageiros no último ano. Minas Gerais, em termos econômicos, girou quase 6 bilhões na lógica do turismo. Olha a empregabilidade nas agências de turismo, olha a empregabilidade nos restaurantes, nas pousadas, nos hotéis, nas empresas de transporte. O que eu quero dizer para o governador, e aqui eu estou fazendo muito, e o governador precisa entender isso, não é oposição, não estou fazendo oposição, não quero atrapalhar o projeto, muito mais do que vale o simbolismo, deputado Glaico, de falar que pegou 20 e pouca secretaria e está entregando 12 secretarias, isso é puro simbolismo, não é economia efetiva, está desestruturando o turismo, que pode ser a saída também para a crise de Minas Gerais. É a saída, é desenvolvimento econômico, cada um centavo que você pôr lá no turismo, ele volta como lucro, como emprego, como receita para o nosso estado. Ou nós vamos ficar a vida toda dependendo da mineração? A mineração um dia acaba. E olha o que ela está nos trazendo. Então, Minas Gerais, que é um estado que tem um grande potencial com seus parques, com seus patrimônios, com seus eventos, com a sua cultura, com a sua gastronomia, tem que ter fomento. A deputada Rosângela, não sei se Vossa Excelência sabe, o estado do Pernambuco, que tem um turismo pulsante, investiu mais de 40 milhões em promoção de seus eventos. Minas não investiu, isso foi no nosso governo, eu faço essa autocrítica, não investiu nem 400 mil reais. Agora, deputados, presidente, Minas tem um ministro, é o ministro do Turismo. O presidente da Embratur é mineiro. O presidente da Comissão do Turismo na Câmara dos Deputados, o deputado do MDB, Nilton Cardoso, é mineiro. Nós criamos aqui na Assembleia a Comissão Extraordinária do Turismo e da Gastronomia, porque eu estou entendendo que a Assembleia sabe que o turismo tem que ter um tratamento diferenciado. E exatamente no momento que nós temos toda essa convergência, nós vamos dizer para o povo mineiro que nós queremos acabar com a Secretaria do Turismo, dela ser, então, um apêndice da Secretaria de Cultura. São dois enamorados que querem continuar namorando, mas não quer casar. Eu ouvi isso do Fórum Mineiro da Cultura, eu ouvi da Federa Minas, eu ouvi do Sindicato do Turismo, eu ouvi do Grupo Galpão, eu ouvi da associação. Eles querem continuar namorando, mas eles não querem casar. Então, companheiros deputados, eu acho que nós precisamos fazer de maneira muito tranquila essa serena. Quem sabe nosso companheiro Luiz Huberto pode ponderar com o governo, com o nosso relator, o João, para que essa emenda possa ser considerada. Eu volto a dizer, ela não é problema, ela não é custo, ela é o investimento necessário para aquilo que nós temos como vocação.